Bem-vindo mais uma vez ao meu canal e estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho da Palavra de Deus. E neste momento eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Efésios, mais precisamente capítulo 5, mais o versículo 6, que diz o seguinte: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que é uma palavra vã? O que significa uma palavra vã? Uma palavra vã é uma palavra sem valor, ilusória, sem fundamento real, sem fundo de verdade. Ou seja, quando uma pessoa ela fala mentiras, ou de si, ou de outra pessoa. Né? Porque tem gente que fala mentira de outras pessoas para denegrir a imagem da outra pessoa, só para prejudicar. Ou fala meias verdades de si mesmo para esconder aquilo que faz de errado. Ou até mente sobre si mesmo para esconder aquilo que ela tem de errado. Ou seja, pessoas que vivem de máscara, né? E existem pessoas que mentem também sobre outras pessoas também para encobrir os seus próprios erros. Então, denigre a imagem das outras pessoas para que ninguém possa ver os erros dela, né? São essas pessoas, é bem típico dos narcisistas, né? Tem esses distúrbios de caráter, né? Então, o que a gente aprende nesse versículo? Que a ira de Deus está sobre essas pessoas, porque Deus é bom. Ele é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor. Quando a gente vê a vida dessas pessoas, a gente observa essas pessoas que mentem, enganam, vivem de máscaras, a gente vê que são pessoas que sempre estão em atribulação, sempre estão passando por problemas na saúde, problemas de outros tipos, e nunca sai do problema, porque ter problema é normal, todo mundo tem problema, todo mundo tem a sua adversidade, só que não é normal não sair desses problemas, né? E aí quando a gente vai ver como que é a vida dessa pessoa, como que é o caráter dessa pessoa, são pessoas que vivem na mentira, vivem uma vida de ilusão, ilusória, e ainda vivem falando mal de outras pessoas, apenas para encobrir o seu próprio erro. Eu conheço muita gente assim. Tem assim na família, tem estranhos, tipo... E o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Afasta, né? Afasta porque não é do bem. E existem pessoas assim dentro da igreja, porque como vive de máscara, né? Então, passa o olhinho de peroba, vai para a missa ou vai para o culto e só que acha que Deus não está vendo. Deus está vendo, né? Só que aqui nesse versículo está escrito o quê? Que Deus, ele não se agrada disso. E isso é uma forma de desobedecer. Aí depois não adianta fazer igual Adão fez, vou me esconder atrás da árvore, que não adianta, porque Deus até, ele está vendo. Ele está vendo tudo. Então a pessoa pode, de repente, mentir, enganar o seu próximo. Mas a Deus ninguém engana, ninguém mente para Deus, porque Deus está em todos os lugares. Está vendo tudo, ouvindo tudo, não tem como. E existe aquele ditado, né? Pode se enganar alguns por algum tempo, mas não a todos por muito tempo. E existe várias pessoas dessa forma, né? Que agem com esse distúrbio de caráter, né?
E quando a pessoa ela fala mentira sobre a outra pessoa, o que acontece? Ela está demonstrando que ela não tem amor nenhum pelo seu próximo. E já está infringindo o mandamento, porque está escrito, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Né? Então, se a pessoa não quer o mal para ela, por que ela vai fazer mal para o seu próximo? Porque o amor, ele é um mandamento, é uma decisão. Podemos não gostar da outra pessoa, não conviver com a outra pessoa, mas não podemos fazer maldade com a outra pessoa, denegrir a vida, a imagem da outra pessoa, né? Então, por isso que está escrito nas Escrituras que devemos amar os nossos inimigos, né? Mesmo que você não queira conviver, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, ok, é um direito do outro não gostar, por um motivo ou outro, mas temos que, o quê? Amar o suficiente para quê? Para a gente não prejudicar o outro, não defamar o outro, porque está escrito nas Escrituras que o amor é dom supremo e é uma decisão, é um mandamento, né? Amai a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Se eu não quero que faça mal para mim, eu não vou fazer mal para o outro, porque isso faz com que a pessoa chame o mal para si, porque a ira de Deus, ela se manifesta. E aí não adianta depois, chorar. É só observar. Por que será que está acontecendo isso de ruim, aquilo de ruim? Eu fico doente, não saro. Todo mundo sara, menos a pessoa. Por quê? Porque ela está na desobediência, fazendo mal para outra pessoa. Destilando o quê? A mentira. Mentindo sobre o outro ser humano, mentindo sobre ela mesma. Ou seja, vive uma ilusão, né? Vive apenas, né, dizendo palavras vãs, palavras que não têm fundamento, nem sobre si e nem sobre a outra pessoa. Então, fica essa reflexão, que Deus, Ele nos chama para a obediência. Sem obediência, não tem como. Né? Tem gente que tem fé, mas a fé e a obediência tem que andar junto. Por isso que temos que entender as Escrituras, ler as Escrituras, examinar as Escrituras e obedecer o que está escrito. Porque a fé sem obra ela é morta. Se eu tenho fé, mas vivo falando mal das outras pessoas, vivo falando mentiras sobre as outras pessoas e vivendo de máscara para encobrir os próprios erros, isso não vem de Deus. E é o que está escrito nesse versículo 6 do livro de Efésios, do capítulo 5. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas que se enganam, né? Com palavras vãs, palavras de mentiras, né? Palavras sem valor. Então aqui fica mais uma reflexão para você examinar as Escrituras e ver, fazer um balanço da vida. Será que está tudo certinho? Será que eu estou falando está coincidindo com a vontade de Deus? Porque também está escrito que o mal é o que sai da boca e não o que entra. Por isso que tudo que nós falamos tem que ser para a edificação, para o bem e não para o mal. Uma coisa é você falar o que é verdade,
Outra coisa é você falar uma coisa que é mentira. Então, isso não agrada a Deus. Então, fica aí mais uma reflexão sobre as escrituras. E não esqueça de se inscrever no meu canal e de dar o like para que esse canal venha crescer. Muito obrigada e até a próxima. Deus abençoe.